Muito bem. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos aqui a falar da Covilhã. Somos os cristãos presbiterianos da Covilhã. E nós estamos a dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos na fé e também todos os nossos amigos interessados que gostam também de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Então, estamos a falar do apóstolo Pedro, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que conviveu com o Mestre e que presenciou tantas coisas, milagres, sinais, tantos ensinos, e agora está no final da sua vida, antevendo a sua partida, e está então escrevendo a esse grupo de pessoas a quem a primeira Pedro é destinado. Então nós vamos, antes de começar, nós vamos dar graças ao Senhor, dar graças a Deus pela semana que passou e também pela semana que estamos a entrar. É verdade que estamos num tempo extremamente difícil, todos nós sofremos com a, a pandemia, com todas as situações as mais diversas, né? Alguns estão a sofrer pela doença, outros estão a sofrer pela crise econômica, outros estão a sofrer também pela situação de verem seus parentes, seus amigos internados, não é? Outros estão a sentir o passamento, a ver o passamento dos seus entes queridos. Então, estamos a viver um tempo de grande calamidade. E nós, então, também vamos orar ao Senhor, pedir misericórdia a Ele. Não é? Eu gostava de convidar você, nesse momento, a que silenciasse um pouco o seu coração, não é? Nesse tempo de domingo, que os cristãos, principalmente nós reformados, os cristãos presbiterianos, dedicam o domingo a Deus. Então, vamos, nesse momento, orar e pedir a intervenção do Senhor e vamos pedir ao Espírito Santo que fale também conosco quando estivermos a expor a palavra de Deus. Tá bem? Então vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, Trindade Santíssima, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia a nós. Nesse momento, Senhor, quando nos reunimos aqui em torno da tua palavra, pedimos que o Senhor, o teu Espírito Santo, ilumine os nossos corações, nos dê, Senhor, o alimento para a nossa alma, a fim de que possamos conhecer-te, sobretudo, devotar e dedicar a nossa vida a ti. Também, Senhor, damos graças a ti pela semana que passou, uma semana difícil, dura, tantas coisas aconteceram que fizeram sofrer o nosso coração. E nós, Senhor, nesse instante pedimos a tua misericórdia. Misericórdia, Senhor, por todos aqueles que estão a sofrer com a pandemia, aqueles que estão adoentados, enfermos, estão carentes, estão precisando do auxílio físico, porque estão doentes, estão acamados, outros estão internados nos cuidados intensivos. Ó Senhor, quantos estão sofrendo com isso? E nós te rogamos, ó Pai, Deus de toda misericórdia. Ó Senhor, concede o alívio, concede a graça, concede a tua presença a toda essa gente, Senhor, a todos nós, a todos aqueles que estarão também a ouvir esta palavra, essa mensagem, que o Senhor também abra os nossos corações para que
compreendamos o teu propósito para a nossa vida. Nós te bendizemos e te agradecemos, e assim te pedimos, Espírito Santo, que venha iluminar os nossos corações, os nossos entendimentos, abrir os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos aquilo que tu queres, a fim de que possamos viver para a glória da tua graça. Nós te pedimos assim, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Portanto, vamos então, sem mais delongas, vamos à primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. Vamos abrir, e eu convido você, se você tem uma Bíblia, procure essa Bíblia, abra essa Bíblia. 1 Pedro é uma carta que está mais no final do Novo Testamento. E nós então estaremos a ler desde o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, e vamos ler até o versículo 4. Então, convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que escreveu Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 4. Vamos prestar bem atenção, porque os dois primeiros versículos nós já estivemos considerando domingo passado. E hoje vamos considerar o versículo 3 e o versículo 4. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, até o versículo 4, nós vamos hoje, portanto, meditar nos versículos 3 e 4. Ora bem, depois de conhecermos os destinatários desta carta de 1 Pedro, e como eles são caracterizados pelo apóstolo São Pedro, os cristãos que viviam na região da Ásia Menor, nós já vimos isso domingo passado, hoje conhecida por Turquia, eles eram vistos foram considerados pelo apóstolo Pedro como peregrinos ou forasteiros. Mas também, enquanto peregrinos e forasteiros, eles eram também considerados eleitos ou escolhidos pela soberania do Deus Todo-Poderoso. Isso se deu por quê? Por que o apóstolo Pedro considerou-os assim e escreveu-os para que eles pudessem também entenderem-se como eleitos e peregrinos? Isso se deu por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Perceba o versículo 2, mais uma vez, quando os eleitos aqui, ditos por Pedro, eles são eleitos através da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, isto aconteceu por causa do sacrifício de Jesus. Mas não somente isso. Também o apóstolo Pedro diz aqui, através da ação santificadora do Espírito Santo. Perceba que o texto bíblico diz assim, em santificação do Espírito. Foi que, na verdade, vimos
no domingo passado. Então, apenas fazendo uma revisão rápida. Vamos então nos lembrar da condição daquela gente que estava ali na Ásia Menor. Pessoas que estavam a sofrer por uma variedade de perseguições, né? Estavam a sofrer fortes perseguições, pressões por todos os lados, fossem elas familiares, sociais, políticas, religiosas, apenas porque, e tão somente porque, eles haviam recebido a palavra de Deus, entregue as suas vidas a Cristo como Senhor, e estavam sendo seguidores de Jesus. Hoje nós vamos um pouco mais além agora. Versículo 3 e 4, iremos perceber que o apóstolo Pedro está a nos dizer a respeito daqueles cristãos, e por que não dizer de todos os cristãos que querem seguir a Jesus fielmente. Qual é a verdadeira razão do apóstolo Pedro chamar aqueles cristãos, então, de eleitos de Deus, mas forasteiros na terra? Vamos, então, perceber que Pedro nos diz nos versículos 3 e 4. Note a primeira frase desse versículo 3. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua grande misericórdia nos gerou de novo. Ora, nosso tema, apenas lembrando, nosso tema da carta de Pedro, toda a carta de Pedro, nós denominamos santificação sob o sofrimento, ou santificação debaixo do sofrimento. É o que nós percebemos em toda a exposição da carta do apóstolo Pedro. É possível se santificar, viver uma vida de santificação, mesmo debaixo de todo o sofrimento? Essa é a grande pergunta, e é o que nós vamos e estamos a começar a responder a essa pergunta. E o tema de hoje, desses dois versículos que nós vamos perceber aqui, é peregrinando na esperança. Peregrinando na esperança. Vamos então perceber o que Pedro está querendo dizer. O versículo 3 inicia dizendo: Bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nas cartas antigas, e nós podemos perceber várias vezes isso acontecer nos escritos de Paulo e nas outras cartas universais ou cartas gerais, que nós damos o nome, essa palavra bendito seja Deus, na verdade, é uma exclamação de louvor. É como se fosse uma frase, uma exclamação de louvor, como se fosse bendito Deus, ou abençoado seja Deus, ou louvado seja Deus, ou glorificado seja Deus. Então, o que nós percebemos aqui, logo no início dessa carta, o apóstolo Pedro está levantando uma ação de graças. Ele está, na verdade, extremamente regozijado. Pedro está esfuziante. Pedro está extremamente alegre. Quando Pedro vai nos colocar aqui algumas características da obra de Deus, a obra salvífica de Deus em nós, através de Jesus Cristo. Pedro, então, inicia dizendo: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Pedro está, então, alegre. Pedro está sentindo a segurança. Então, todas as vezes que nós recebemos, por exemplo, uma bênção, todas as vezes que nós percebemos a mão poderosa sobre nós, a mão poderosa de Deus sobre nós, quando recebemos uma graça de Deus,
o que nós fazemos? Nós levantamos as nossas vozes, nós agradecemos a Deus. Pedro está assim. Pedro inicia a sua carta dizendo que ele está alegre, mas está alegre debaixo de perdas ou de tristezas. Que coisa estranha, não é? Como entender essa alegria debaixo de tanta perda, de tanto sofrimento e de tanta tristeza? Será que tristeza e alegria, perda e louvor não são questões antagônicas? Naturalmente, eu e você podemos nos perguntar sobre isso. Mas Pedro, aqui o que nós percebemos, o apóstolo Pedro, havia em Pedro algo maior que o sofrimento que estava sendo sentido por aqueles cristãos e por ele mesmo. Por quê? Porque Pedro veria a morte em pouco tempo. Pouco tempo estava restando para Pedro de vida, e Pedro dizia: louvado seja o Senhor. Vamos perceber aqui que Pedro nos dá uma razão ou algumas razões da sua alegria, do seu regozijo. O nosso tema, então, é peregrinando na esperança, e o apóstolo Pedro vai justamente usar alguns elementos aqui da obra salvífica, espiritual de Deus, para regozijar ou para louvar a Deus. Esta é a grande questão de muitos hoje em dia. Muitos acabam por se esquecer de Deus no meio de tanto sofrimento e perdas, tristezas, problemas, não é? Calamidade, pandemia, e quando esquecem-se de Deus, a dor é imensa. E quantos se desesperam, mas a fé cristã nos mostra que é possível ser alegre mesmo passando por tantas situações difíceis. Vamos ver qual é a primeira razão que Pedro nos dá aqui a respeito deste louvor, desta alegria, e que, na verdade, tem muito a ver conosco também. Vamos lá, em primeiro lugar, e essa é a primeira parte da nossa reflexão, em primeiro lugar, Pedro está dando graças, louvando a Deus pela misericórdia dele. Ele está dando graças, louvando a Deus pelas misericórdias de Deus. Sim, esta é a primeira razão de Pedro, o apóstolo, estar esfuziante, alegre, regozijado. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia. Pedro diz então a respeito de misericórdia. Vamos iniciar então falando sobre misericórdia de Deus. O que é misericórdia? O que é misericórdia de Deus? Quando todo mundo, às vezes essa palavra está na boca de todos, não é? Misericórdia, né? Ou misericórdia de Deus, não é? Mas vamos definir isso. Primeiramente, misericórdia é uma palavra no português, mas que tem uma raiz no latim, misericordia. E é a mesma palavra, igual, como uma diferença apenas de acento. É uma combinação de duas palavras, miser, que significa miserável, e cordis, que significa coração. Então, se você unir as duas palavras, nós teremos coração miserável. Isso tem a ver com uma tradução de misericordioso ou de uma pessoa cheia de compaixão, uma pessoa que o seu coração ela é cheio de compaixão. É uma pessoa compassiva. A misericórdia de Deus é a razão da alegria do apóstolo e do seu hino de louvor, porque isso, na verdade, acaba por ser um hino de louvor a Deus.
Então, nós podemos ver que esta misericórdia, ela é, na verdade, a natureza de Deus. Deus é um ser misericordioso. Não podemos perceber Deus, nós não podemos compreender o ser de Deus sem que vivamos e olhemos para um Deus misericordioso. Deus tem um coração cheio de compaixão. Essa palavra, na verdade, misericordioso ou coração miserável, tem mais a ver com aquela linguagem figurada de algo que é bem esfarelado. E poderíamos dizer que, em relação ao ser humano, Deus tem um coração muito grande, ou talvez até esfarelado de amor por nós. O Senhor Deus tem um coração cheio de bondade e de amor. A palavra de Deus, por exemplo, o próprio João, apóstolo, na sua primeira carta, vai definir Deus assim: Deus é amor. Deus é amor. E os salmos também vão falar sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas no vocabulário bíblico, então, misericórdia é também uma ação, não é apenas um sentimento. Muitos pensam que misericórdia é apenas um sentimento, é um sentimento de dó. Misericórdia não é sentimento de dó. A misericórdia é um sentimento de compaixão que leva a uma ação. Todo sentimento compassivo que não gera ação não é misericórdia. Por exemplo, vamos entender bem o que o profeta Jeremias está a nos dizer no seu livro das Lamentações. Se você procurar Lamentações de Jeremias, mais no meio da Bíblia, Jeremias vai nos dizer assim em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela sua ira. Percebe? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela sua ira. Ora, então, como Deus tem um coração compassivo, na verdade, ele não nos dá o que merecemos. Veja o que eu vou repetir para você. Como Deus tem um coração cheio de misericórdia, ele não nos dá o que nós merecemos. Ora, e o que nós merecemos? E o que nós merecemos? Nós merecemos, a você que está a me ouvir, não é? Nós merecemos, ou mereceríamos, poderíamos dizer assim, a condenação eterna. É verdade, nós mereceríamos a condenação eterna. Por quê? Porque a nossa natureza é distinta da natureza divina. Se você pensar, por exemplo, em Deus como o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus que tem o controle de tudo e de todos, é o Senhor soberano, Deus é santo e santíssimo, e nós percebemos isso em toda a extensão da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós estamos a ver a Bíblia enaltecendo a santidade de Deus. Deus é santíssimo, Deus é justíssimo, mas também Deus é misericordioso. Nós não, o ser humano não é como Deus. O ser humano, ele é ímpio, nós somos ímpios diante de Deus, somos pecadores, nós não somos misericordiosos. Essa é a grande verdade. Nós temos uma outra natureza distinta. Enquanto Deus, por exemplo, é rico em misericórdia, nós somos pobres dessa misericórdia. Isso revela a nossa natureza. A nossa natureza não se compatibiliza com a natureza de Deus. Somos tantas vezes vingativos, não é? Você sabe disso, eu sei disso. Nós somos desumanos tantas vezes. O ser humano é desumano na sua
natureza. Nós fomos descaracterizados, o pecado nos descaracterizou. Não é? Ao invés de sentirmos compaixão por aqueles que sofrem, quantas vezes nós sequer temos um sentimento apenas de dó? Pensamos tantas vezes em nós mesmos, falamos mal das pessoas, e se pudermos colocar abaixo todas as pessoas que querem o nosso mal, nós as colocamos. Nós somos muito, muito diferentes de Deus. Perceba agora, quando Deus enviou seu Filho, nosso Senhor, até nós, o apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Romanos que Deus, principalmente capítulo 5, versículo 8, você pode até verificar isso, Romanos 5, 8, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, veja só que declaração, enquanto éramos ou somos pecadores, Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo, seu Filho, morreu. Morreu por nós, morreu por pecadores, morreu por mim e por você, morreu pelos ímpios. E mais, se você correr os olhos também aos Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6, o mesmo capítulo, só que no versículo 6 agora, o apóstolo Paulo diz assim, que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, por quem Deus morreu? Por quem Cristo morreu? Cristo morreu pelos ímpios. Quem são esses ímpios? Somos nós pecadores. O Senhor se deu. Por quê? Porque ele é cheio de misericórdia. Mas se você olhar agora a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, né, se você quiser marcar também, pode marcar aí, apontar aí. 2, 1 a 6, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios, e Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, das nossas paixões, fazendo a vontade das nossas paixões e dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas, agora veja aí, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba como Deus é misericordioso, como Deus é cheio de compaixão, o que ele fez por mim e por você e por esta humanidade. Portanto, Deus é misericordioso. E o apóstolo Pedro diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua muita, muita misericórdia. Esta é uma afirmação que jamais deve ser esquecida. Esta é uma afirmação de louvor a Deus. Quando louvar a Deus, quando você louvar a Deus, quando você estiver a cantar um hino ao Senhor, quando você estiver a pensar em Deus, pense na sua misericórdia. Pense como Deus provou o seu amor por você. Mas o apóstolo Pedro, ele também continua no versículo 3 a dizer que se a primeira razão
do seu louvor é misericórdia, é a misericórdia de Deus, agora, em segundo lugar, o apóstolo Pedro nos diz que há uma segunda causa. Veja só o que diz Pedro. Diz Pedro que, por causa da sua grande misericórdia, ou muita misericórdia, ele nos regenerou. Ele nos gerou de novo. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, quis fazer com que homens e mulheres de todos os tempos e de todas as gerações pudessem passar por um segundo nascimento. Um segundo nascimento, uma nova geração. Então, aqui nós entramos nessa segunda palavra-chave, importante, neste pequeno versículo. A segunda palavra dessa mensagem é a palavra regeneração. Por causa da sua muita misericórdia, o Senhor nos regenerou. Sim, vamos falar sobre novo nascimento. O que é novo nascimento? O apóstolo Pedro está a dizer aqui, ele nos gerou de novo. Quem usou, na verdade, pela primeira vez essa palavra, foi o nosso Senhor Jesus, quando foi procurado por um fariseu. Isso está muito declarado, muito claro para nós em o Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor Jesus foi procurado por um fariseu chamado Nicodemos na calada da noite, porque Nicodemos parece que, como sendo um fariseu, não queria ser percebido, não queria ser visto a procurar a Jesus. Então, ele era um doutor da lei, conhecedor profundo do Antigo Testamento, e Jesus, então, afirmou a Nicodemos o quê? Note o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. O Senhor Jesus disse assim: na verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi um susto. Ele se assustou e perguntou se ele teria que voltar ao útero da sua mãe. O que Jesus, então, novamente respondeu, agora no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, Jesus respondeu assim para Nicodemos: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então vamos definir melhor essa palavra nascer de novo, que na verdade pode ser um sinônimo da palavra regeneração, não é? Ou gerado de novo. Primeira palavra no original do Evangelho aqui, que nós lemos em João capítulo 3, não quer dizer apenas nascer de novo, mas também nascer do alto. Perceba? Não apenas nascer de novo, mas nascer do alto. Isso significa que ninguém, em absoluto, pode nascer espiritualmente quando quiser, ao seu bel prazer. Não é? Tal pessoa, para nascer, tem que ser gerado, não é verdade? Bom, do ponto de vista biológico, nós, para nascermos, temos que ser gerados por alguém, ou, naturalmente, por duas pessoas. Precisamos ser fecundados por alguém. Nem você ou eu, biologicamente, nós pedimos para nascer, não é? Como tem muita gente que diz assim, eu não pedi para nascer. É verdade. É impossível que qualquer ser humano queira nascer. Assim também é esse nascimento que Jesus falou a Nicodemos. Quando Jesus falou a Nicodemos, ele estava querendo dizer que não era um nascimento biológico, físico, e sim esse nascimento, esse novo nascimento, para fazer parte do reino de Deus, precisava passar por uma nova geração, ser regenerado,
ser gerado de novo, ou ser gerado do alto. Isso significa ser gerado dos céus. Ora, se é gerado dos céus, tem que ser um nascimento da parte de Deus, nascer de Deus. Percebe que o texto não está a nos dizer que não é renascer ou reencarnar, não é nada disso. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse uma regeneração, uma geração nova da parte do alto, que na verdade é uma obra divina, não é uma obra humana. Ninguém pode pedir a Deus para nascer segunda vez. A pessoa não pode querer nascer segunda vez. Isso só pode acontecer através de uma ação pura e exclusiva de Deus. Vamos nos aproximar agora de João capítulo 1, versículo 11 e 12. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Assim nos diz. O apóstolo João, aqui escreve, ele está a nos dizer assim: veio para o que era seus. Desculpe, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele está falando de Jesus e do povo de Israel. Mas no versículo 12, João escreve: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o versículo 13 fecha a questão dizendo: os quais, perceba aí, os que nasceram, que foram feitos filhos de Deus, que nasceram uma segunda vez, diz: os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, não é um nascimento comum, não é um nascimento biológico. Não são todos os que nasceram biologicamente filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. São aqueles que nascem não da vontade do homem, da vontade do pai e da mãe, mas da vontade de Deus. Nasceram de Deus. Ora, que descoberta! Percebem isso? Que descoberta! Pedro então diz que, segundo a misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Deus, os que creem no nome de Jesus Cristo passam por uma nova geração, por uma regeneração. Nascem de novo, entram no reino de Deus, vem o reino de Deus, como o Senhor disse a Nicodemos. Eles foram regenerados. Mas esta ação não é minha nem sua, não é de qualquer pessoa que queira. Eu não posso querer nascer de novo só e tão somente só Deus pode nos regenerar. Isso é fenomenal. Isto é uma palavra fenomenal. Isso é uma descoberta que mudará para sempre a nossa mente e a nossa visão de Deus. Mas vamos ampliar um pouco essa questão agora. Apenas vamos perguntar: quem aplica essa regeneração no ser humano? O ser humano que é incapaz de nascer de novo, qualquer ser humano é incapaz de nascer de novo. Esta pessoa quem é? Quem aplica esse novo nascimento? Se eu e você não podemos nascer por vontade própria, quem é que faz isso? Essa pessoa é o Espírito Santo. Essa pessoa é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que ele está a operar neste tempo que se chama hoje. Só ele pode fazer isso. Por isso é um momento específico, hoje, nesse momento, de pensarmos na nossa regeneração. Assim, eu não posso nascer de novo. E por quê? Por que eu não posso nascer de novo? Ora, porque sem Deus, sem uma operação de Deus, nós estamos incapazes. Somos incapazes.
Nós não temos condições para isso. E há um grande equívoco hoje em dia, desde há muito tempo, quando nós ouvimos dizer assim, eu fui salvo, ou eu estou salvo, ou eu aceitei a salvação, como se o ser humano pudesse, de moto próprio, de volição, querer isso. Alguém já fez essa pergunta para o nosso Senhor Jesus, nos evangelhos, por exemplo. Se você tomar o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 26, 27, naquele episódio, famoso episódio do jovem rico, foram feitas algumas perguntas para Jesus, depois que aquele jovem foi embora, e então uma das perguntas foi esta: é possível ao homem salvar-se? Fizeram essa pergunta ao Senhor, os discípulos perguntaram. Ora, é possível ao homem salvar-se? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Perceba o que está no versículo 26 e 27. A resposta de Jesus foi essa. Perceba, eles se admiraram, perguntando quem poderá então salvar-se? E Jesus olhou para eles e disse, para os homens é impossível. Jesus disse, é impossível para os homens. É impossível para qualquer ser humano se salvar por conta própria. E veja como Jesus complementa a sua fala aos discípulos. Agora sim, note como o Senhor vai complementar. Ele vai dizer assim, para os homens é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então, é possível sim, mas é possível para Deus. Para mim e para você, nós não temos essa capacidade. Para Deus é possível, mas para o ser humano não. Não é possível. Então, Pedro está com toda a razão. Uma razão que o faz dizer, bendito seja Deus. Por causa da sua misericórdia, ele pode regenerar pessoas. Ele pode mudar a vida das pessoas, o propósito de vida das pessoas. Esta é a grande bênção do Evangelho. Você que está a ouvir e assistir essa transmissão. Mas só Deus pode fazer isso. Em terceiro lugar, nós vamos a finalizar aqui o versículo 3 e agora tomar o versículo 4 também. Em terceiro lugar, temos a terceira palavra, a palavra-chave, a terceira palavra. A primeira foi misericórdia, a segunda foi regeneração e a terceira está aqui no texto. Volte ao texto de 1 Pedro 3 e 4 e nós vamos verificar aqui. Segundo a sua, ou por causa da sua misericórdia, ele, Deus, nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. A terceira palavra é viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo. Esse novo nascimento, que é produzido por Deus, é produzido por Deus por causa também da ressurreição de Cristo. E vejam como a ressurreição de Cristo ela será importante em todo esse processo eterno de nosso Deus Pai. Então nos perguntamos, o que é a ressurreição de Cristo? O que a ressurreição de Cristo tem a ver aqui, neste caso, que Pedro está a dizer, para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo? Vamos explicar. Perceba uma coisa, quando Cristo morreu, e se você prestou atenção na mensagem de domingo passado, Pedro explicava que nós fomos eleitos, os cristãos são eleitos pela aspersão do sangue de Cristo. Sim, Cristo morreu por nós, verteu o seu sangue na cruz, ele morreu, mas não ficou no túmulo, não se submeteu, não foi submetido à condição genérica e ordinária
que todos os homens são submetidos. Ele não ficou na tumba. Ele se levantou da tumba. Significa que ele ressuscitou. E ele ressuscitou não espiritualmente, em espírito, a alma de Jesus. Não, 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 não. Jesus ressuscitou em carne e osso. Jesus ressuscitou no corpo. O seu corpo voltou a reviver, voltou a viver. Ao ressuscitar, nosso Senhor Jesus abriu os portões da eternidade a todos os que nele creem. Não apenas porque morreu e foram e vão para o céu e vão viver as mansões celestiais, mas também de ressuscitarem. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a oportunidade também de ressuscitarmos. Isto é, assim como Jesus morreu e ressuscitou, sendo Jesus o Deus homem que nos representa diante de Deus Pai, porque ele está em corpo e espírito à direita de Deus Pai, ele nos representa ali. Agora, na segunda vinda, quando ele retornar, aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados para viverem uma nova vida e uma vida eterna. Se você procurar, por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, você vai perceber esta grande revelação. Vamos ser ressuscitados da morte para vivermos uma nova herança. É isso que o texto nos diz. Ele nos diz que nós fomos ressuscitados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível que não pode se degenerar, que não pode se perder, guardada nos céus, reservada nos céus para nós. Vamos ser ressuscitados então para vivermos essa nova etapa na nossa vida, que não significa que os 80 anos ou 90 anos para nós aqui significa uma eternidade. Viver a vida de Deus. Era o que os apóstolos chamaram depois de viver o novo céu e a nova terra. Sim, Deus quer regenerar pessoas como eu, como você, de todos os tempos, para produzir nelas uma esperança viva. No meio de tanta morte, no meio de tanta calamidade que nós estamos submetidos hoje, é verdade que é possível ter esperança. Essa esperança, como muitos dizem, não é a última que morre, mas é uma esperança viva, porque ela nos leva e nos levará a uma herança incorruptível. Perceba o que está escrito no versículo 4. Essa herança que não se deteriora, que não se desfaz, que não é burlada, que não é comprada, ela é recebida por causa da misericórdia de Deus. O que percebemos, então, é que nascer de novo traz uma nova esperança. Esperança que nos anima, que nos recupera, que nos renova a esperar aquele dia quando tudo vai ser renovado. Haverá, na verdade, aquele dia quando o sol nunca mais se porá, nunca terá mais o seu ocaso. Então, meus irmãos, que mensagem! Os peregrinos e eleitos podem esperar grandes coisas de Deus. Enquanto estão a caminhar, por causa da misericórdia de Deus, podemos começar este novo momento na nossa vida. Porque agora podemos começar a viver a eternidade aqui e agora. Nós somos já eternos porque recebemos a graça de receber pela graça de Cristo o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser nascidos de Deus. E então, João, o apóstolo, nos diz
mas os que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que confiam suas vidas a Cristo, entregam sua vida, seu presente, seu futuro, confessam-se incapazes de serem salvos e olham para o Cristo que morreu e ressuscitou, sem dúvida poderão começar a viver uma vida de peregrinação. Vamos fazer isso hoje. Vamos fazer isso hoje. Faça isso onde você está. Silencie seu coração tão inquieto. Peça a Deus que Ele te faça nascer de novo, para que você viva com esperança, viva, a fim de herdar uma herança que não se destrói. Preste atenção agora. Não use o simples escapismo da sociedade de hoje, quando, através de frases de efeito, como tudo vai ficar bem, as coisas na vida, às vezes, podem até piorar do ponto de vista dessa sociedade consumista, da nossa saúde, dos nossos bens. Mas olha uma coisa, enquanto estamos aqui, estamos a nos preparar para aquele tempo que nunca terá fim. Olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Dele depende essa esperança. Dele depende a tua esperança. Peça ao Senhor que, assim como o pecador publicano pediu, o publicano, na parábola de Jesus, pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Rogue ao Senhor que Ele conceda a você um novo nascimento. Os peregrinos que caminham com esperança, a verdade é que a vida deles vai ficar mais leve, sem dúvida alguma, mesmo que vivam eles a perda, a dureza da vida, o sofrimento, mas é possível louvar a Deus no meio da calamidade. Pois, então, assim como eles, nós também podemos esperar uma herança onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Esta nova terra onde habita a verdadeira justiça de Deus. Leia isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Portanto, essa é a nossa mensagem de hoje. Nós esperamos que você tenha sido alimentado espiritualmente, que a palavra de Deus esteja a chegar ao seu coração e, sobretudo, descobrindo diante de você as verdadeiras realidades de Deus. É possível, sim. Somos forasteiros. Como forasteiros, sofremos as dificuldades, mas caminhamos olhando com viva esperança para aquele que, por causa da misericórdia de Deus, por causa do seu sacrifício e ressurreição, nos regenerou para esta herança incorruptível. Portanto, que Deus o abençoe e que possamos nos encontrar novamente domingo que vem, nessa mesma hora. Esteja conosco. Não deixe também de seguir aí a página do Facebook, Cristãos Presbiterianos da Covilhã, e nós também temos no Instagram o mesmo login. Você pode acessar e você também terá alguma oportunidade. Aqueles que ainda não tiveram e quiserem participar, na quarta-feira à noite, nós temos um estudo bíblico através do Zoom, da plataforma Zoom. Então esteja conosco, você pode aceder pelo Instagram e também pelo Facebook, ok? Deus o abençoe e guarde esta mensagem, peça ao Espírito Santo guardar essa mensagem no seu coração, peregrinando na esperança. Até então, quarta-feira ou domingo que vem. Um grande abraço. Deus o abençoe.